Meus caros, de regresso a casa, e ontem na Marina de Portimão tinha-vos dito que Marcelo, por muito que não queira, vai ter que acabar por dissolver a Assembleia da República e prognosticava eu que, no máximo, depois das 3 próximas grandes broncas, ou 4, se uma delas for menos grave. Pois palavras não eram ditas e logo a seguir apareceu a primeira bronca e agora, à hora que vos falo, já temos uma segunda. Quer dizer, só em 24 horas já se deram 2 broncas. A primeira foi que o Correio da Manhã, de que toda a gente diz mal, mas é o único jornal que traz as broncas todas deste governo e até hoje todas elas foram confirmadas, o Correio da Manhã, apesar de ontem ter sido desmentido pelo próprio Carlos Pereira, que disse que não senhora, que ninguém lhe perdoou dívida nenhuma, o Correio da Manhã hoje traz as provas de que realmente lhe foram poupados, perdoados 60 e tal mil euros. A dívida era 180 e tal mil e ficou por 115, 116, portanto a diferença foi aquela que eles ontem disseram. Aliás, o jornal com a tiragem do Correio da Manhã, quer se goste, quer não se goste, ele vende mais do que todos os outros somados, ele tem que ter responsabilidade, ele não pode, um jornal daqueles não pode inventar coisas. Se as diz, é porque tem na sua mão as provas. Bom, ontem Carlos Pereira fez uma figura ridícula na televisão, dizendo que era tudo mentira, que não lhe foi perdoado nada e afinal hoje foi mais uma vez desmentido, absolutamente desmentido, pois o Correio da Manhã traz as provas de que realmente, e também ao contrário do que a própria Caixa Geral de Depósitos ontem disse, realmente lhe foram poupados 60 e tal mil euros, 66. Ora, a primeira grande bronca. A segunda, ainda esta não estava, consolidada, ainda os comentecos, ex-comentecos para o governo e atuais comentecos mais ou menos imparciais, agora imparciais, por 2 razões, já vos expliquei. Primeiro porque deixaram de receber os 15 milhões e depois porque realmente perceberam que era vergonhoso defender um governo destes. Ora, os comentecos ainda não estavam bem preparados para comentar esta mentira de Carlos Pereira, quando se vem hoje a saber que, afinal de contas, amigo Costa, amigo dos seus amigos, bem entendido, amigo dos seus amigos socialistas, amigo Costa fez um acordo secreto com o David Neeleman, que na altura era o dono da TAP, acordo esse que permitiu ao David Neeleman ser o único empresário da aviação do mundo a ganhar dinheiro com a pandemia. É a TSF quem o diz em todos os seus serviços noticiosos, ouviu às 4 da tarde, ouvi agora às 5 da tarde, eles explicam que Costa permitiu que o Neeleman pagasse antecipadamente os 240 e tal milhões, ou coisa do género, e vamos ver que ele nem sequer pagou nada, pagou nada, porque eu sei, e lembro-me bem, que no primeiro governo de Costa, o David foi-se embora com 50 milhões dados pelo governo. Isso foi uma notícia que correu, fez correr muita tinta, houve muito comenteco a dizer que ainda bem que se vai embora, porque assim a TAP fica nossa, a TAP é nossa, como antigamente se dizia, Angola é nossa, Angola é nossa. Bem, nem Angola nem a TAP ficaram nossas, porque a TAP só é nossa porque não há ninguém que a queira, senão já não era nossa há muito tempo. Com a mesma força com que António Costa tentou e conseguiu nacionalizar a TAP, agora tenta vendê-la, seja por que dinheiro for, pode ser por 10 reis de mel coado, pode ser por €1 e mesmo assim não há quem lhe o dê. De tal maneira que ele agora já diz que com certeza não vai ser vendida até ao final deste ano e eu digo-lhe mais, não vai ser vendida nunca. Dada irá ser quando perceberem que ninguém dá mais do que €1 por ela. Isso, vão dá-la por €1. Entretanto, os 3.200 milhões que os portugueses lá meteram ontem pelas mãos de António Costa, o ano passado, pelas mãos de António Costa, esse dinheiro nós nunca mais vamos ver. Mas muito bem, André Ventura está a exigir numa ação popular que esse dinheiro seja devolvido aos portugueses.
porque realmente parece uma associação criminosa, como ele diz várias vezes. O Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas parecem realmente fazer parte de alguma organização criminosa. Parecem, não estou a dizer que fazem, parecem. E, portanto, o Chega e André Ventura intentaram essa ação popular contra o Estado para se perceber se aquilo é só estupidez e incompetência e doidice ideológica ou se tem mesmo alguma coisa por trás. Não sei se estão a perceber alguma coisa tipo do que se passou no Brasil com um Presidente da República que em tempos lá houve. E então temos que saber o que é que se passou com o David Neeleman, porque realmente o ser o único empresário da aviação a ganhar dinheiro com a pandemia, mais nenhuma companhia aérea ganhou dinheiro, pelo contrário, perderam milhões, perderam muitos milhões, perderam milhares de milhões, o que é compreensível, pois os aviões não andavam, os aviões não voavam, obviamente, com milhares e milhares de trabalhadores, com aquelas instalações todas, com aquelas despesas de milhões por mês, obviamente que nenhuma companhia aérea podia ganhar dinheiro durante aqueles 2 anos da pandemia. Mas a TAP também não ganhou, obviamente, mas o David Neeleman, esse ganhou. E porquê é que ganhou? Temos que perceber que doidice ideológica foi a de Costa que lhe permitiu ir-se embora da TAP com 50 milhões no bolso, para além daquilo tudo que ele ganhou, entretanto, que ninguém sabe o que foi. Pelo que se diz, o homem comprou a TAP com as luvas dos aviões que prometeu comprar também, dos Airbus. Portanto, dos A330 e dos A320, já tenho falado nisso em vídeos anteriores e num deles até fiz as contas, que foram pagos, como se sabe, 20% a mais do que o preço de mercado. Foi o Zé Gomes Ferreira quem o denunciou pela primeira vez na televisão e foi confirmado que sim senhor, que realmente se compraram os aviões muito mais caros. Obviamente comprou-se mais caros, para quê? Para se pagar, como se costuma dizer, o cão com o pelo do próprio, ou seja, o David Neeleman pagou a TAP com as luvas que foi ganhando das compras que fez à Airbus. Bom, então temos que perceber, primeiro, se Carlos Pereira foi ou não foi beneficiado, se lhe foram ou não perdoados os 66 mil euros. Não é muito dinheiro, é certo, mas que eu saiba, a Caixa Geral de Depósitos não desata a perdoar dívidas a ninguém. Porque é que perdoou àquele, ainda por cima, coordenador, porque entretanto demitiu-se, ex-coordenador lá daquelas comissões de inquérito à própria TAP, primeiro, e tinha sido também, enfim, um relator numa comissão de inquérito também que houve a Caixa Geral de Depósitos, portanto, isto é tudo nosso, não é? Eu sou relator da Caixa Geral de Depósitos e a Caixa Geral de Depósitos, como que se esquece de me cobrar 66 mil euros. Bom, essa é a primeira que temos de saber. A segunda é qual foi o negócio estranho de António Costa com o empresário David Neeleman relativamente à TAP, porque estamos a falar de milhões, estamos a falar de 3.200 milhões que nós lá pusemos, mas estamos a falar de milhões que o homem ganhou numa época, num tempo em que os aviões não levantavam voo. Como é que isto é possível? Só em Portugal, em mais país nenhum do mundo, ninguém ganhou um tostão na aviação, a não ser este Chico esperto que fez um negócio da China com o nosso primeiro-ministro logo no primeiro mandato. Não esquecer que em 2015, 2016, André Ventura não era deputado e, portanto, isto passou-nos tudo ao lado, nem sequer havia Chega. Mas, enfim, nós só começámos a fiscalizar as negociatas inacreditáveis de Costa desde 2019, quando o Chega se instituiu como partido político. Mas isto foi anterior. Nem havia André Ventura no Parlamento, nem havia Chega. Mas é preciso saber, mas estava lá o mesmo Presidente da República que está hoje, que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República já era o mesmo. Primeiro ainda foi Cavaco Silva, mas logo a seguir foi o Marcelo. Portanto, isto já é do tempo do Marcelo e nós temos que perceber o que é que aconteceu realmente com a jogada de Costa com o empresário David Neeleman, de maneira que ele arrecadou milhões. E eu
até estou admirado como é que o Berloque da Canhota ainda não falou nisto. Mas se calhar é por ser cedo demais. É por ser cedo demais e a notícia só veio ontem, ou hoje, melhor dito, na primeira página do Correio da Manhã. O tal jornal maldito, o tal jornal que ninguém lê, que aquilo é só tragédias, é só crimes, é só... Mas é o único jornal que traz estas negociatas e estas misérias do governo socialeiro de Portugal. Tem que se responder a estas duas questões que eu acabei de dizer. E já são duas. Eu ontem prognostiquei 3 ou 4. Metade, só num dia, já foram atingidos. Marcelo, ponha-se a pau que vai sobrar para si e antes das férias, Marcelo. Ai, que isto está a correr tão mal.